Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. O Ponto de Vista de hoje recebe a consultora jurídica Caroline Marinho. Ela é especialista em Direito Tributário, professora de Direito Tributário da nossa UFRN e é doutora pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela vai nos falar sobre esse assunto tão importante e tão discutido no país atualmente. Minha grande amiga Caroline Marinho. Eu vou lhe chamar de Carol. Sim. Porque a vida toda foi Carol. Agora, Caroline Marinho fica muito formal. É verdade. Eu quero agradecer por você ter aceitado o convite de tratar desse assunto, um assunto tão árido, mas tão importante e principalmente no tempo atual, muito importante. Tenho certeza, você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, vão gostar imensamente de assistir esse bate-papo sobre esse tema. Muito obrigado mais uma vez por você ter aceitado o convite, Carol. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço demais por estar aqui, estou feliz, né, por estarmos nesse encontro aqui falando de um tema que eu adoro, que é direito tributário, reforma tributária, enfim, todas essas questões aí que parecem difíceis, complexas, mas que são muito importantes, né, para o dia a dia de todo brasileiro, de toda brasileira. Você se formou aonde, Carol? Eu me formei na UFRN, né, em 2006, já faz um tempinho, e venho desde lá pesquisando direito tributário, né, tem sido realmente o norte assim, das minhas pesquisas, dos meus estudos dentro da universidade, né, e também na UFPE. Por que é que você escolheu um tema uma área tão árida como direito tributário? O direito tributário me encantou desde a primeira vez que eu tive contato, foi ainda na graduação, no finalzinho, mas acredito que o desafio de pensar, né, nessas complexidades e tentar encontrar caminhos e soluções até para a economia brasileira, então tentar estudar sobre essa perspectiva econômica, né, do direito tributário me desafiava, então me fez ver o direito tributário com outros olhos. Uma outra pergunta que está dentro do contexto atual, nós precisamos mesmo de uma reforma tributária no Brasil e por quê? Se fala muito na reforma tributária, na reforma política, etc., um elenco de reformas, dentre elas dizem que a principal é a tributária. Por quê? Bom, penso que sim, que é necessária uma reforma tributária, sim, assim como política, em alguma medida administrativa, mas a reforma tributária, né, talvez, quando a gente fala em reforma tributária, o nome parece muito distante da nossa realidade, né? As pessoas muitas vezes não acompanham exatamente o que é que isso quer dizer. A gente só sabe que paga os tributos, né? Inclusive, eu digo assim, quando você quer falar que uma pessoa é um bom cidadão, uma boa cidadã, ela fala, olha, eu pago meus impostos direitinho. Então, ela está dentro ali do que se considera um cidadão correto, né? Mas, e aí, como é que eu posso participar dessa reforma tributária? Como é que eu posso conhecer os temas da reforma tributária? Primeiro, o nosso sistema tributário, fala-se muito que ele é um sistema complexo, né? Muitas vezes você que está em casa e enfrenta dificuldades para pagar impostos ou até para compreender, né, de onde vem aquele imposto, vem na sua casa, chega lá o boleto, né, do IPTU ou do IPVA e vem algumas palavras, né, base de cálculo, alguma coisa assim. De fato, o nosso sistema tributário é complexo, né? Não só por causa dessas palavrinhas, dessas expressões, mas porque envolve muitos processos complexos,
até para se defender, é muito complexo chegar ao fisco. E penso que sim, diminuir essa complexidade melhoraria, inclusive, o ambiente de negócios no Brasil. Além disso, né, nós temos um sistema tributário que, além de muito complexo, além de encarecer muito o que a gente chama de custo de transação brasileiro, né? É muito caro investir no Brasil, enfim, empreender no Brasil, porque nós temos muitas complexidades burocráticas, mas também existe uma distribuição, penso que equivocada, dessa carga tributária. Hoje nós temos uma carga tributária que está muito, né, repercute muito sobre consumo e não sobre o que deveria repercutir, que seria renda e patrimônio, né? Eu sei que às vezes a pessoa está ali em casa, mas eu pago o meu imposto de renda, já pago muito tributo, como é que não está repercutindo sobre a minha renda? É que, comparado com outros países, né, no âmbito internacional, o Brasil ainda é visto como um país que distribui realmente de forma equivocada essa carga tributária. Comparando com os países da OCDE, a gente tributa muito mais o consumo do que renda e patrimônio, como eu falei, enquanto que esses países desenvolvidos, eles tributam mais a renda e patrimônio. E com isso, né, eles conseguem promover uma certa igualdade e conseguem também melhorar e crescer a economia. Porque quando você tem um poder aquisitivo, né, da base, que é proporcionado, quando essas pessoas conseguem obter um poder aquisitivo, um conforto, até para não simplesmente gastar tudo que ganham com consumo, né, e poder até ter algum investimento a mais, então o ambiente de negócios fica mais facilitado. A economia cresce, ela se movimenta, você tem uma facilitação, um estímulo ao consumo. Agora, se a pessoa ganha um salário mínimo, muitas vezes, e consome todo aquele valor, e a carga tributária sobre ela é cerca de 50%, segundo dados do IBGE e do IPEA, é cerca de 50% no Brasil. Então, se essa pessoa não tem um poder aquisitivo para fazer algo a mais do que consumir, o que vai acontecer é que as grandes empresas elas vão notar essa economia ruindo. Então, porque se depende ali da economia de base, não só do investidor, né, que investe em capital, em investimentos financeiros. Então, por isso que há sim a necessidade de se fazer uma reforma tributária, né? Então, o porquê? Para redistribuir essa carga, para diminuir a complexidade, né? E por isso a gente precisa realmente aproximar da população, para simplificar. Por isso que eu digo, né, que o meu propósito muitas vezes é trazer esse tema, direito tributário, né, que parece chatinho, ninguém gosta de pagar tributo, por exemplo, mas trazer mais para o dia a dia, para que a pessoa entenda, né, para que a pessoa faça parte desse processo político. Você realmente está dando uma aula. Eu tenho certeza que o telespectador e a telespectadora estão achando bacana. Agora, a propósito, o que é que você acha dos incentivos fiscais? Bom, eu penso que incentivo fiscal, né, eu até falo assim para os alunos, eu vivo assim aquela relação de amor e ódio. Por quê? Eu penso que eles são imprescindíveis para o desenvolvimento de algumas regiões, como por exemplo o Nordeste. A gente precisa de incentivo fiscal, precisa desse estímulo, né, porque o incentivo fiscal, na verdade, ele estimula, né? Ele estimula de algum modo. Quando você tem um incentivo, quando diminui o preço, eu digo muito o seguinte, quando, por exemplo, você chega lá no shopping, né? Não sei, eu chego lá no shopping e está lá uma placa, né? Liquidação, promoção, você se sente estimulado a comprar, né? A fazer aquele investimento. Então, o incentivo fiscal é como se fosse essa promoção. Então, para que empresas venham para cá, para o Nordeste, a gente precisa manusear esses incentivos. Então, acho que eles são necessários. Mas por que eu disse que é amor e ódio? Porque, ao mesmo tempo, nós precisamos avaliar quais são os incentivos necessários e para quem.
né? Então, muitas vezes esses incentivos são concedidos sem um critério lógico de distribuição e de planejamento estratégico num determinado setor, né? Então, muitas vezes são concedidos sem um estudo de impacto a longo prazo e quando a empresa sai, ela acaba, né, carregando consigo todos os benefícios que trariam para aquela região. Então, penso que deve ser bem estudado, né, estudada essa concessão do incentivo, mas são necessárias. Uma outra pergunta, o que é uberização da economia e como ela impacta no direito tributário? Essa pergunta é ótima, inclusive. Uberização, né? A gente já está acostumado com o Uber, né? Uber vem sendo aí um meio de transporte muito difundido e você pensa, né, o que é que tem a ver com uberização da economia? Veja só, nós tivemos um fenômeno ao longo dos anos, dos últimos anos, eu vou dizer depois da metade, né, de 1950 para cá, que se chama financiarização da economia, né? As grandes corporações que antes se desenvolviam e produziam bens materiais, elas passaram a se pautar, né, no investimento financeiro. Então, tem aí algumas grandes corporações que elas até produzem bens materiais, né, como algumas de eletrodomésticos. Na verdade, elas são grandes financeiras, né? Então, elas investem capital financeiro em várias partes do mundo. E com o desenvolvimento da tecnologia, a gente tem uma financiarização em escala tecnológica. Como assim? A gente tem, por exemplo, Facebook, né? A gente tem Instagram, tudo de uma pessoa só, mas Google, a gente tem grandes empresas da tecnologia, a Apple, a própria, né, a Uber, iFood, a gente tem, não sei nem se pode fazer a propaganda, mas são hoje empresas que estão muito ali perto da gente, né, do que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, essas empresas, essas grandes corporações da tecnologia, elas prestam serviços de qualquer lugar do mundo e elas conseguem transformar esses serviços, né, em capital e vão investindo em outras partes do mundo. Então, a uberização é justamente, a gente não sabe exatamente onde o Uber está instalado, né, mas ele investe em diversos países do mundo. Então, ele tem vários ganhos de capital, né? Tem o capital financeiro. Hoje tem, Google também, tem um alto valor de mercado, mas eles não têm o que a gente chama de uma produção de bens corpóreos, né? Eles produzem, na verdade, bens intangíveis, que são os bens que a gente não pode tocar. São serviços e que são prestados em qualquer lugar do mundo. Isso gera alguns desafios para o direito tributário brasileiro? Exatamente. Gera por quê? Porque aí o nosso direito tributário, né, o nosso Código Tributário, ele é de 1966. Né? Nós temos a Constituição de 88 também. Então, veja, 66 e 88 aí se juntam para criar um sistema tributário. Temos também a Lei de Execução Fiscal de 81. Então, são sistemas que não dialogam tanto com a nossa economia atual, o nosso panorama de economia digital. Então, nós temos alguns conceitos e algumas situações que não são respondidas pelo nosso direito tributário. Por exemplo, quando o fisco ele vai identificar o local, por exemplo, da prestação do serviço, para definir onde vai ser cobrado o imposto sobre serviços, ele vai dizer, peraí, onde está, né, o estabelecimento do prestador, né? A lei do ISS, ela traz como regra geral o estabelecimento do prestador. Mas nessa uberização, a gente não sabe exatamente onde é que está o estabelecimento, né, do Uber, onde é que a gente vai cobrar exatamente. Então, tem todas essas questões, esses desafios, quanto ao local. Esse bem é o quê? É mercadoria ou é serviço? Então, tem várias questões aí, né? Por exemplo, o próprio software, né? O STF há pouco decidiu que teria natureza de serviço. Mas veja, há anos, né, que se discutia essa natureza. Então,
traz diversos desafios mesmo para o nosso direito tributário. Beleza. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Voltamos ao segundo bloco da entrevista com a consultora Caroline Marinho. Carol, a reforma tributária em pauta toca nesses pontos que a gente viu no primeiro bloco? Bom, a reforma tributária, né, que já está em pauta, aí a gente tem algumas propostas até, né, que estão em pauta. Já teve a PEC 45, que trazia alguns pontos, e agora é uma que foi apresentada pelo governo recentemente, né, nas últimas semanas. Elas não estão tocando nessas profundezas, digamos assim, da economia digital, né? E é por isso que eu penso que falar em reforma tributária tem que se falar mesmo em reforma estrutural, né? Também eu sou um pouco cética, né, de pensar que alguns pontos podem mudar todo o sistema, até porque, como eu já falei, o sistema é, né, um tanto quanto complexo e exige algumas soluções pensadas, mais complexas, e não soluções tão simples assim, né? Como, por exemplo, foi apresentada aí a atualização da tabela do imposto de renda. Penso que isso não é reforma tributária, isso seria já algo corriqueiro, né? Seria algo natural do processo aí, inflacionário até. A tributação de dividendos, por exemplo, que vem sendo apresentada, pode até, né, ser uma proposta interessante, até porque ela se encaixa na pauta global. Por mais que a gente tenha, né, alguém tenha resistência com relação à tributação de dividendos, mas é como se o Brasil estivesse ainda na contramão, né, dessa tributação. Como eu falei, não é confortável, é incômodo, né? Falar de tributo, ninguém gosta, até porque, né, toca naquele órgão sensível que é o bolso, né? Então, a gente não gosta tanto. Mas a gente estaria na contramão do mundo, e estar na contramão do mundo significa também que o país não tem instituições tão bem resolvidas, né, tão sérias. Então, penso que tributar os dividendos seria uma boa proposta. Tem até uma faixa de isenção, né, que seria para as micro e pequenas empresas. Então, não sei se do jeito que está sendo apresentada é realmente a solução, mas é algo já
né, que a gente já dá um passo adiante. Mas quanto à economia digital mesmo, ela não se aprofunda. Essa taxação de dividendos e rendimentos de fundo imobiliário, isso não configura bitributação? Olha, eu penso que não, né? Analisando, eu sei que tem várias opiniões aí, o pessoal até falou, né, já que a empresa é bastante tributada, você já tributa o imposto de renda, e aí, quando ela é distribuída, vem, né, para os dividendos. Na verdade, assim, tecnicamente, eu vou só dizer, o certo seria falar em bis in idem, porque é quando uma pessoa, né, política tributa 2 vezes o mesmo fato. Mas não seria o caso. Por quê? Porque quando alguém recebe, né, os dividendos, que seria aquele produto da exploração, né, digamos, daquele capital, né, que você investiu, quando alguém recebe esses dividendos, aquela renda é própria, é de uma pessoa, né, natural. A pessoa jurídica, ela foi criada justamente como uma proteção da pessoa natural. Então, a gente utiliza a pessoa jurídica, né, utilizamos a pessoa jurídica como uma ficção jurídica para que ela responda, né, por atos daquela pessoa jurídica. Então, ela é distinta da pessoa natural. Lógico que fica difícil analisar quando se trata de MEI, de microempreendedor individual, mas é distinto. Agora, o empreendedor local, como é que ele pode se preparar para essa economia digital e as novas formas de tributação pelo fisco? Bom, o empreendedor local, né, eu penso que muitas das pessoas, principalmente na pandemia, né, foram até forçadas, né, a migrarem ali para o ambiente digital. Então, eu penso que o empreendedor local, a empreendedora local deve buscar, né, formas de tanto se desenvolver, né, nas plataformas digitais, através do marketing digital, mas além disso, prestar serviços também, né, digitais. E como é que ele pode se preparar? Existem manuais aí, inclusive o próprio Sebrae disponibiliza o manual do E-Simples, né, para empresas que fazem parte do e-commerce, né, que é do comércio eletrônico. Então, essas empresas que querem atuar no âmbito digital, né, que querem migrar muitas vezes, elas podem procurar, né, esses manuais, mas também existem pessoas especializadas que fazem essa consultoria, né, para essa migração da economia digital. Mas penso que é um caminho sem volta, né? Quem atua hoje só no âmbito ali da economia presencial vai ter que se adaptar e vai ter que buscar as formas, né, de realmente se regularizar perante o fisco, porque o fisco também já está se adaptando, né? A propósito, professora Caroline Marinho está dando uma aula para a gente. Quais os temas ligados à tributação e à tecnologia que a gente pode elencar como importantes para quem empreende na área da tecnologia e através dessa área tecnológica? Sim. Olha, tem vários temas, né, que a gente pode tocar, até para quem vai empreender, né? Tem as startups, né? Hoje nós temos aí recentemente, né, saiu o Marco Legal das Startups. A startup é uma empresa, né, como o nome em inglês está dizendo, é uma empresa que está no âmbito inicial, né, que está ainda encontrando o seu modelo de negócio e que vai buscar desenvolver o seu modelo, o seu produto de uma maneira repetível e escalável. O que é que isso quer dizer? É que não necessariamente ela vai utilizar tecnologia, mas para que ela seja, né, tenha um processo escalável, ela vai acabar utilizando. Vou dar um exemplo. O iFood era uma startup, então é um modelo repetível e escalável. Você pode baixar em qualquer canto do mundo. Então, por exemplo, plataformas, né, de educação, plataformas, até lojas que prestam serviços de consultoria, cursos online. Então, tudo isso está dentro, né, da startup. Então, o empreendedor local pode também, né, se preparar para essa nova
onda, né, tecnológica também, vendo as startups. O comércio eletrônico, né, a migração, que é o e-commerce, né, colocar a sua loja na plataforma eletrônica. Além disso, outros temas, né, nós temos o streaming, que são as plataformas que disponibilizam conteúdos. Hoje nós temos plataformas que disponibilizam conteúdos, inclusive de livros, né, não só como Netflix ou Prime Video, Disney. Estou falando aqui todos os nomes, espero que não dê problema. O menor problema, você está dando uma aula, e na verdade é uma decorrência da modernidade que a gente está vivenciando. Não tem como não tocar, né? Não tem como não tocar, você está dando uma aula, inclusive para mim. Não, aí é demais, né? Então, esses temas, né, comércio eletrônico, streaming, a parte de transporte individual também, né, tá na tecnologia, o desenvolvimento de softwares. Então, tudo isso toca. Tem um tema muito interessante, que é o da internet das coisas. Provavelmente você aí de casa já ouviu falar em Alexa, né? Hoje está na moda Alexa. Então, o futuro é que as nossas coisas se interliguem. Então, a gente chama de internet das coisas. As coisas vão se interligar, a gente fala até num futuro próximo, porque em outros países isso já é realidade, de a gente ter uma roupa inteligente que se comunica com a geladeira, e aí ela percebe quando a gente está, né, desidratado, já prepara a bebida, ou já coloca a informação para saber o que é que a gente precisa comprar no supermercado, na farmácia. Então, a internet das coisas é um tema que vai tocar e vai exigir, inclusive do direito tributário, um regramento, porque o futuro, né, o futuro próximo é que as coisas sirvam apenas apenas são objetos para se realizar serviços, né, e não são mais aquela mercadoria. Então, são temas que tocam em vários pontos. Faltou só eu falar, Nelson, não sei se ainda temos tempo, dos fundos imobiliários. Eu estou me lembrando aqui, que eu não falei lá na tributação dos dividendos. Fundo imobiliário, né, quando fala em reforma, né, que é um ponto tocado aí pela reforma, é importante dizer, né, que esses fundos, né, eles trazem até investimento. E tem sido noticiado, né, que os fundos têm dado um certo respiro ao setor, né, ao setor de construção civil. Então, tem dado realmente desenvolvimento e estímulo a investimentos no país. Então, eu penso que seria mais coerente, se for tributar os fundos imobiliários, que se tribute todos os investimentos de renda fixa também. Ou se tributa todos ou não se tributa nada, porque aí seria coerente, né? Tributar investimentos, tributar esse capital para que a gente possa gerar realmente uma segurança jurídica e atrair esse investimento. Porque o investidor ele não se preocupa tanto com a carga, mas é com a segurança jurídica, né? Encontrar aqui instituições fortes e a certeza de que ele vai ter o investimento, vai ter o retorno. Então, penso que é isso. Beleza. Professora Caroline Marinho. Carol. Carol, para mim, Carol. Eu quero agradecer. O programa é rapidinho, são só 30 minutos e o diretor já mostrou o reloginho 3 vezes para mim, dizendo que, infelizmente, o tempo do programa acabou. Mas você foi fantástica, você deu uma aula para todos nós. Tenho certeza que você, meu amigo, minha amiga, gostou imensamente de assistir. Você aprendeu um pouquinho mais, como eu também, através da sua aula sobre reforma tributária no Brasil. Carol, muito obrigado mais uma vez por você ter aceitado o convite e, oportunamente, esse assunto é muito vasto, oportunamente eu vou lhe convidar mais uma vez para tratar desse assunto conosco. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço, estou à disposição, né, para essa conversa que eu adoro. E espero que tenha ficado claro aí para quem está em casa. Com certeza. Muito obrigada. E a você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua costumeira audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento:
Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando resultados para a sua empresa.